Sabe aquele som que nenhum atleta quer ouvir? Aquele estalo seco no joelho? É o som da ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Nesta análise, a gente vai mergulhar a fundo nessa lesão tão temível, desde o momento do estalo até a ciência por trás da recuperação e, claro, da prevenção. E se a gente pensar que a esmagadora maioria dessas lesões não acontece por causa de uma pancada, de um carrinho, nada disso? Pois é, acredite se quiser, mas as fontes mostram que cerca de 75% das rupturas de LCA acontecem sozinhas, sem nenhum tipo de contato. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o papel do LCA. Depois, como ele se machuca. Em seguida, como funciona a reconstrução. Aí, entramos no grande debate sobre qual a melhor peça para consertar. E, para fechar, o mais importante de tudo, como fugir dessa lesão. Ok, então vamos lá. Começando pelo começo, né? O que é exatamente o LCA e por que ele é tão, mas tão importante? Pensa no joelho como uma máquina, uma engenharia incrível. A gente tem os ossos, fêmur, tíbia e patela, que são a estrutura. A cartilagem e os meniscos entram como amortecedores de impacto. Músculos e tendões são os motores que dão a força. E para amarrar tudo isso, a gente tem os ligamentos, que são como cordas super resistentes que mantêm tudo no lugar. E dentro desse sistema, a corda mais crucial, a verdadeira estrela, é o ligamento cruzado anterior. É ele que impede a tíbia, o osso da canela, de deslizar para frente e controla a rotação do joelho. Ele é fundamental para tudo, desde andar até dar um drible em altíssima velocidade. Beleza, se ele é tão essencial, por que a gente ouve falar tanto de lesão de LCA? Como é que ele se rompe com essa frequência toda? Vamos entender os mecanismos por trás disso? E aqui, ó, aquele número do começo volta com tudo. Só 1/4 das rupturas vem de contato direto. Os outros 3/4, a grande maioria, acontecem em movimentos do dia a dia do esporte. Aterrissar um salto, girar o corpo rápido demais, uma freada brusca. O grande vilão aqui tem nome: valgo dinâmico. Sabe aquele movimento em que o joelho cai para dentro na hora de aterrissar de um pulo ou de mudar de direção? É isso. Esse colapso coloca uma força de torção gigantesca no LCA, uma tensão que muitas vezes ele simplesmente não foi feito para aguentar. Tá, mas por que esse joelho cai para dentro? A raiz do problema, na maioria das vezes, está em desequilíbrios do corpo. Por exemplo, a dominância ligamentar. É quando os músculos que deveriam ser os amortecedores não fazem o trabalho deles e deixam a pancada toda para o ligamento. Ou a dominância do quadríceps, quando os músculos da frente da coxa são muito mais fortes que os de trás e isso desestabiliza tudo. Um core fraco e diferença de força entre as pernas também entram nessa conta. O estrago está feito. O ligamento rompeu. E agora? Para muita gente, principalmente quem é ativo, a resposta é cirurgia. Vamos ver como esse ligamento é reconstruído. Bom, o método mais comum é o tal do autoenxerto. O nome parece complicado, mas a ideia é genial. Os cirurgiões usam uma peça sobressalente, um tecido de outra parte do corpo da própria pessoa, para construir um ligamento novinho em folha. E como é do próprio corpo, a chance de dar certo é enorme. A cicatrização é muito boa. E aí que o negócio fica sério. Porque escolher qual peça sobressalente usar não é uma decisão qualquer. Isso pode mudar completamente o tempo de recuperação, o sucesso da cirurgia e até a saúde do joelho daqui a 10, 20 anos. E essa escolha joga a gente bem no meio do grande debate da cirurgia de LCA. Afinal, qual enxerto é o melhor? Por muito tempo, a briga principal foi entre dois concorrentes: o tendão patelar, que fica abaixo do osso do joelho, e os tendões isquiotibiais, da parte de trás da coxa. Vamos colocar os dois frente a frente. Olha, aqui não tem um melhor ou pior. A grande questão é encontrar o encaixe perfeito entre o enxerto e o paciente. O tendão patelar, por exemplo, costuma ser o queridinho dos atletas de ponta. Ele é super robusto, tem uma taxa de falha menor e mais gente volta ao esporte com ele. O preço disso? Um risco maior de sentir dor para ajoelhar e de desenvolver artrose no futuro. Agora, do outro lado, temos os isquiotibiais. Com eles, a dor no local de onde o tendão é tirado costuma ser menor e a recuperação inicial é mais tranquila. A desvantagem? Existe um potencial de o joelho ficar um pouquinho mais frouxo e a taxa de falha é maior caso uma nova cirurgia seja necessária. É uma balança, uma decisão estratégica. Mas espera aí, a história não acaba aí. Tem uma terceira opção na mesa, uma que muitas vezes é chamada de o enxerto esquecido. É o tendão do quadríceps, uma opção super versátil que causa poucos problemas no local de onde é retirado. Bom, se ele é tão bom, por que não é mais usado? Uma das fontes que a gente consultou aponta que só 1% dos cirurgiões escolhem esse enxerto, principalmente por não estarem tão familiarizados com a técnica para retirar ele.
Certo, já falamos sobre quebrar e sobre consertar, mas agora vem a parte mais poderosa de toda essa conversa. Como a gente pode evitar que tudo isso aconteça em primeiro lugar? Vamos falar de prevenção. Uma das ferramentas mais eficientes e com comprovação científica que temos hoje é o programa FIFA 11+. E não se engane pelo nome, viu? Não é só para quem joga futebol. É um protocolo de aquecimento completo pensado para reduzir drasticamente o risco de lesões, basicamente reensinando o corpo a se mover do jeito certo. E se funciona? Bom, os números falam por si. Olha só que impressionante. Equipes que fazem o FIFA 11+ regularmente têm 37% menos lesões em treinos, 29% menos lesões em jogos e, pasmem, uma redução de quase 50%, metade das lesões graves. Os números são absurdos. E o melhor é que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um aquecimento de 20 minutinhos, dividido em 3 partes bem simples. Uma parte com corridas, outra que foca em força, saltos e equilíbrio, e uma última parte com corridas um pouco mais avançadas para fechar. Mas qual é a mágica por trás disso? Não tem mágica, tem ciência. O programa ataca exatamente a raiz do problema. Lembra daqueles desequilíbrios que a gente viu? Ele fortalece o core, melhora o controle dos movimentos, ensina os músculos a absorver o impacto dos saltos e equilibra a força das pernas. É um ataque direto às causas da lesão. Então, no final das contas, a grande lição é esta. As cirurgias hoje são fantásticas, a tecnologia é incrível, mas nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que entender os riscos e treinar o nosso corpo para se mover com segurança. A prevenção é, sem dúvida, o melhor escudo que a gente pode ter para os nossos joelhos. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Com ferramentas de prevenção tão eficientes à nossa disposição, será que a cirurgia de LCA mais moderna que existe não é, na verdade, só um excelente plano B para quando o nosso plano A, a prevenção, acaba falhando?